Olá a todos, como estão? Estamos aqui começando mais um podcastzinho positivo, vivo, multitrem. Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo. Estou compartilhando esse material aqui com vocês sobre o Audition, né? Adobe Audition, para que vocês possam se atualizar do conteúdo que foi passado. Alguns alunos foram desenvolver o projeto social, né? Então, nem todos conseguiram estar em sala para acompanhar o material que eu compartilhei, né? Para que vocês pudessem trabalhar a edição de som no Audition, né? Depois que eu falei do Premiere, eu solicitei que alguns de vocês mexessem no Audition na aula que vocês foram desenvolver o projeto social, né? Ok? Então, tá, gente? Esse aqui é o Audition, certo? E a diferença do Premiere é que ele trabalha especificamente a questão da produção de sons, né? Vou dar uma aumentada aqui, ó, no Audition, para falar um pouco das características dele, certo? O que que acontece, tá? O Audition ele é especificamente um programa de edição de som, tá? Compartilhei com vocês a apostila no grupo, no WhatsApp, tá? E aí, né, essa apostila tem as funções básicas dele, né? Coisas que o Audition tem que ter, você tem que tomar conhecimento logo de cara, que é o seguinte: assim que você entrar no programa, tá? Você vai no seu computador e vai encontrar a opção Adobe Audition, certo? O Adobe Audition ele vai estar na sua área de trabalho. Você vem bem aqui no seu computador, né? Tá? Vai editar Adobe Audition, certo? Que vai aparecer aqui. O de vocês não é o 2025, tá? Mas é o que estiver instalado no computador, tá? E aí, quando você abrir o Adobe Audition, tá? O que que vai acontecer? Você vai ter esta primeira opção aqui, ó, File, tá? File é o arquivo, para você abrir um novo arquivo, né? Você tem duas opções de arquivo aqui para editar, tá? A primeira opção de arquivo, ok? É a opção Multitrack Session, Ctrl N, e Audio File, Ctrl Shift N, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando for abrir um arquivo, nessas duas opções, esqueçam essa parte de CD Layout, tá? Neste momento, a primeira coisa que você tem que ter em vista é o seguinte: quando você clicar aqui em Audio File, você vai estar editando um único arquivo de áudio, tá certo? Quando você entrar aqui em Multitrack Sessions, tá? Você vai editar vários áudios como se fossem camadas diferentes, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é optar por uma dessas duas opções aqui, tá? File, que é arquivo, new, multitrack session ou audio file. Multitrack, multi já diz, né? Várias sessões de faixas de áudio. E audio file é só uma sessão de faixa de áudio, tá? Como é uma sessão de faixa de áudio, você vai ter essa opção aqui, ó. Vai aparecer sempre para você quando for uma sessão para editar, waveform, certo? Forma da onda, tá? E aí vai ficar geralmente uma linhazinha para a edição, tá? Uma edição de um áudio específico, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Aqui o arquivo que eu estou editando, né? É uma música que eu baixei, tá? Do Pixabay, ok? E logo em seguida eu cliquei nela. Se eu clicar em outra música, outra forma de onda vai aparecer aqui do lado para você editar, ok? Lembrando, certo? Que assim como o Premiere, vai ter essa janelinha aqui da lupa, que você vai anexar todas as músicas, todos os efeitos de som aqui, certo? Botei alguns exemplos aqui, certo? Trabalhei uma delas aqui, tá? Peguei esta música, tá? E logo em seguida eu botei aqui, tá? Vamos começar então por essa forma simples de edição de áudio, que é a waveform, com um arquivo de áudio. Depois eu mostro a multitrack, tá certo?
Então, eu coloquei uma música aqui, esteja entrada, tá? De um programa, alguma coisa desse tipo, e logo em seguida vocês conseguem observar que tem vários espaços aqui disponíveis para você acrescentar a gravação, tá certo? O que foi que eu fiz, tá? Em cima dessa música, tá? Eu vim aqui na opção REC, tá? Tem a opção REC dentro do Audition, você pode gravar a voz aqui. Você pode montar programas dentro do próprio Audition, misturando músicas que você baixa na internet com vozes que você pode ir colocando, né, como diálogo dentro do próprio programa, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em vista. Você pode não só pelo Audition baixar vídeos, separar os áudios e colocar aqui, tá bom? Que observa que estão todos em formato de áudio, MP3, WAV, que tem a qualidade um pouco menor, tá? Mas também tem MP4 aqui, ó. Mas o MP4 que está aberto, que é um arquivo de vídeo, ele, quando a gente traz para Audition, a gente consegue editar só o áudio dele, certo? Se eu clicar aqui duas vezes nesse vídeo, vai aparecer só o áudio, tá? Além disso, tá? Você consegue gravar a voz aqui, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa opção de gravação de voz, que é a primeira opção que a gente pode trabalhar para o Audition, tá? O que eu fiz? Acabou a música aqui, ó. Olá a todos, como estão? Estamos aqui conhecendo mais um podcastzinho positivo, vivo, multitrem. Certo? Isso aqui é a minha voz com a aplicação de efeitos. Eu fiz essa gravação através dessa opção de REC. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer minha voz. Minha voz vai ficar sendo registrada pelo programa. Vou mostrar aqui, ó. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste de apresentação de funcionamento do programa Audition. Em cima deste funcionamento, eu gostaria que vocês dominassem algumas coisinhas básicas, umas ferramentas básicas. As primeiras ferramentas básicas estão ligadas ao waveform. E a waveform, né, de um audio file é uma edição simples em cima de ondas que são geradas em cima do mesmo arquivo de áudio. Você não vai ter vários arquivos de áudio. Depois você pode fazer isso, misturar com outras faixas de áudio. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu terminei a gravação, tá? E observe, quando eu terminei a gravação, eu gravei isso dentro de um arquivo que eu indexei. Então, eu estou atualizando um arquivo de música, um arquivo de som qualquer, acrescentando novas gravações. Então, a primeira coisa aqui que você pode observar é que você pode ir implementando já gravações dentro do arquivo de música original, tá? O computador de vocês, os notebooks, estão com problema no microfone. Então, essa função aqui de REC, ela vai estar desabilitada. Só funciona o microfone de alguns notebooks, certo? Então, mas eu queria mostrar para vocês essa função. Por quê? Porque observem aqui que já nessa opção a gente pode fazer edições, tá? A primeira coisa a observar, tá? Você vem aqui, vê que a minha voz aqui ela está bem alterada porque eu já acrescentei uma série de efeitos. Vou mostrar os efeitos que eu apliquei. Eu vou aplicar os mesmos efeitos nesta voz que eu acabei de gravar. Mas observem primeiramente o volume. Como Então, estão? Estamos aqui conhecendo mais um podcastzinho positivo, vivo, multitrem. entrar aqui, ó. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Conseguem perceber a diferença da voz, a altura, né? Então, o que a gente vai fazer primeiramente, assim, a trabalhar as ferramentas. A primeira ferramenta que a gente mostrou foi gravação dentro de um arquivo que eu puxei para dentro da linha aqui de edição, né? O que acontece? Vai ter esse conjunto de ferramentas aqui, ó, aqui em cima. Vai ter esse conjunto de ferramentas aqui, ó, certo? Então, a primeira ferramenta que a gente vai fazer para editar aquela voz gravada indexada ao arquivo de áudio é esta aqui, de seleção, tá? Time Selection Tool, letra T. Nessa Time Selection Tool, tá? O que a gente vai observar, tá? A gente vai, tá? Conseguir selecionar o trecho que a gente quer alterar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver
é que esta ferramenta aqui, tá certo? Esta ferramenta aqui, Time Selection Tool, é ferramenta de seleção de tempo, tá? Traduzindo é isso. Você seleciona para aplicar alguma modificação. A primeira modificação que a gente vai fazer, já que você pode observar aí, é a modificação do volume, tá? Você tem aqui, ó, assim que você seleciona, vai ter 0 dB, 0 decibéis. Então, se você fizer aqui arrastar o mouse, ó, você vai conseguir ampliar o volume da voz, certo? Ampliar o volume da voz. Observe agora a altura. Aqui, ó. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste de apresentação. Ok? Já deu uma melhorada, né? Você pode tanto baixar, tá? Observe que quando a ponta ficar muito atravessando a régua ali, ó, vai ficar estourado esse áudio. Então você não estoura muito, tá? Ó. De funcionamento do programa Audition. Não estourou tanto porque minha voz é baixinha, né? Mas observe, eu continuo selecionando o áudio, então eu posso baixar um pouquinho o volume para não ficar tão alto, certo? Aí ele faz a atualização disso. Você pode ir salvando, Ctrl S, né? Agora eu vou diminuir, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Com esse texto, com essa mesma, utilizando essa mesma ferramenta de seleção de áudio, eu vou aqui na opção de Effects Hack, tá? O que é Effects Hack? Effects Hack é um pacote de alteração de áudio para melhorar a voz que está sendo gravada, certo? Vocês vão observar que dá para aplicar um bocado de efeito e deixa muito melhor a voz. Não fica muito seca, né? Você dá mais graça. Então vamos aqui observar alguma dessas opções, tá? Primeira opção aqui, que eu acho muito legal, tem várias aqui, né? De aplicação de efeitos, é a Podcast Voice, tá? Esse pacote de efeitos aqui, ó, da Podcast Voice, você observa que assim que você vai em Effects Hack, que é hacks de efeito, pacote de efeito, vai habilitar aqui uma série de efeitos. Efeito de redução de ruído, tá? O volume da voz, alguns processos dinâmicos que são adicionados, tá? E aí o que que você faz? Você escuta para ver se você está gostando, tá? Vamos ver como é que fica aqui com a aplicação do Podcast Voice. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Já melhorou um bocado, né? Aí o que que você vai fazer? Gostou do efeito? Você vai clicar em Apply, tá? Que é aplicar. O que que é isso? Você está realmente indexando o efeito ao material editado, tá? Aí o que que você vai fazer? Novamente em Effects Hack, que é hack de efeito, tá? Você vai, tá? Nesta opção aqui, que eu acho muito legal, são opções que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui de podcast, esse aqui, ó, Stereo Maker, tá? Has Effect. Ou você pode botar um Stereo Maker mais sutil ou mais poderoso, tá? Eu vou usar esse daqui, tá? Pronto. Vamos ver como é que ficou minha voz aqui antes de utilizar a opção Apply, tá certo? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste. Observa? Aí você já deu mais profundidade, como se você estivesse lendo no espaço mais aconchegante. Você vai lá e Apply. Ele atualiza tudo, né? Aí nós vamos acrescentando efeitos sobre efeitos, tá? Efeitos sobre efeitos. Vamos aqui agora, tá? Voice Flange, certo? Voice Flange. Com a parte do áudio que eu gravei selecionado. Vamos ver como é que fica aqui o áudio. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste. Olha, ele dá mais um efeito bacana, né? E aí você vai lá e aplica, né? Aplica. Vamos ver mais alguns pacotes de efeitos aqui para a gente editar. Então, só isso aqui é uma edição básica para você melhorar a sua voz dentro do Audition, certo? Primeira coisa que a gente está fazendo, ó, nós abrimos um file novo, arquivo novo, né? Audio file. Não estamos ainda trabalhando com multitrack. E aí, nós vamos fazer o quê? Depois disso, a gente
aumenta o volume, como a gente fez aqui, seleciona com, né, um seletorzinho, aumenta o volume, tá? Vai lá nos decibéis, aumenta o volume, certo? Depois, hack de efeito, tá? Sai da opção File, que são os arquivos que estão aqui abertos, vai na opção hack de efeito e vai acrescentando, tá? Novos efeitos. Vamos aqui, por exemplo, esse compressor de equalizador. Vamos ver como é que fica. Olá, tudo bem? Como... Certo? Vamos aqui no próximo. Hip hop. Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste de apresentação de funcionamento do programa Audition. Pronto. Isso aqui é bonitinho também, né? Que é o efeito hip hop. Você pode ir fazendo os testes e ir indexando, um efeito sobre efeito, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu aplicar esse aqui, ver como é que fica. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste de apresentação de... Certo. Tá legal assim, né? Vamos ver como é que ficou tudo agora, tá? Aqui tem a música. Como vocês... Vamos pegar a música. Olá a todos, como estão? Estamos aqui começando mais um podcastzinho auditivo, ao vivo, multitrem. Aqui, ó. Olá, tudo bem? Observe que tem um pequeno defeito aqui. Agora a gente já vai para um segundo ajuste aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Deu uma pequena falha aqui. O que você vai fazer? Com o seletorzinho aqui, ó, você vai pegar este trecho aqui, seleciona e deleta ele, ok? Deleta. Não tem falha. Então você... Como vocês estão? Certo? Então o que que você está fazendo aqui? Você está fazendo alterações, certo? Não só aumentando volume, acrescentando efeitos, mas você também pode estar recortando áudios que você considera, trechos que você considera que não ficou legal, entendeu? Então, com o seletor, você seleciona e aperta Delete. Aperta Delete Backspace. Ok? Ok. Isso aqui é muito bom, ó. Esse trecho aqui, ó, tem um intervalo aqui de tempo. Você deleta, ok? Pronto, aí ele vai juntando as frases. Olá, tudo bem? Ok? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olá. Ok? Beleza. Aí o que que acontece? Aqui, certo, gente, tem outras coisas bem legais, que é por exemplo, esta ferramenta bem aqui, ó, Show Spectral Frequency. Você vai mostrar os espectros de frequência do seu áudio, certo? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é muito legal. Você habilita essa ferramenta aqui, certo? Essas outras aqui aparecem do lado, ó. Vai aparecer esse pincel, vai aparecer o laço, vai aparecer outras ferramentas de seleção, tá? Uma que eu acho bacana vocês observarem é essa aqui, ó. Um, é uma espécie de carimbo, como do Photoshop, em que você vai passar o cursor em cima, tá? Da frequência que está com ruído, certo? Por exemplo, ó, bem aqui, ó, sempre que tiver essas colunas aqui, ó, no meio do som, é porque tem algum tipo de ruído, certo? Então, aqui a gente consegue ver os ruídos em detalhes quando a gente ativa, tá? Esse aqui, ó, display de frequência espectral, tá? E aí essa ferramenta aqui, tá? As outras vocês podem observar, tem um lápis, você vai selecionando, né? Mas vamos mexer com essa aqui, certo? Olá, Certo? Aí o que que tem aqui, ó? Então, ó, toda vida que tiver essas barrinhas soltas aqui, ó, certo? Você tem ruídos. Então você pode ir tirando olá a todos, e ele vai corrigindo, tá? como estão? Essas colunas quebradas aqui, ó, elas Estamos aqui começando mais um podcastzinho auditivo, ao vivo. certo? Então você pode utilizando este carimbo para arrancar
os trechos que estão com problema, certo? Isso aqui serve tanto para você editar isoladamente um áudio, certo? Quanto você editar vários áudios simultaneamente. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste de apresentação. Ok? Então, esta ferramenta aqui é muito boa também, tá? É, o laço, ele é legal? É. O pincel é legal? É. Você pode aqui, por exemplo, selecionar um trecho ó, de algum defeito, algum falho, certo? Fazer o recorte, tá? E deletar, ó, tá? Ele tem essa função do programa, mas tem que tomar cuidado para ele não pegar uma parte do áudio principal, tá? Então você faz uma seleção assim mais grosseira assim, vai deletando. Ele é bom para seleções menos precisas, tá? O pincel também é a mesma, ele ajuda também, certo, nisso. Você pode fazer um tracejado aqui, tá? E deletando, certo? E ele vai fazendo as correções também. Ele vai, tipo, recolorindo o espectro do som até deixar ele bem completinho, certo? Olá, tudo ok? Beleza? Então, aqui, tá? Aí o que que acontece? Quando a gente não estiver com essa ferramenta aqui, do espectro de frequência, estas ferramentas aqui não vão estar habilitadas para vocês, certo? Não vão estar. Então, vai ficar assim, quando você clica, tá? Habilita. Quando você desabilita aqui, né, as outras desaparecem, porque elas só servem para essas edições mais específicas, tá? Aqui é semelhante a uma pequena variação dessa alteração, tá? Aí eu vou aplicar o efeito. O que que vai acontecer? Eu já tenho, tá? Eu já tenho. Esse aqui é o arquivo todo, tá? O arquivo todo. Quando ficar verdinho, você clica, selecionou. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a música e vou ficar só com a minha voz, certo? Vou ficar só com a minha voz. Pronto. Bem aqui eu vou deletar esse áudio que não ficou legal, ok? Olá a todos. Ok? Observe aqui, gente, uma outra função muito legal, tá? Vocês estão vendo esse quadradinho aqui que está no início no início da faixa de áudio, certo? Quando você clicar aqui, certo? Você vai ver que está indicando Fade In, certo? Observe aqui que legal. O que é essa linha assim aqui? Quando você puxa esse quadrado para a direita e para a esquerda, deixa eu diminuir aqui o zoom, certo? Em Fade. Você tem como utilizar curvas, ó, para deixar o começo do som, tá? Mais leve, mas menos brusco, né? Menos brusco. Você pode estabelecer curvas de fade, de iniciação, né? Agora você vai ver que a minha voz ela não vai aparecer de uma maneira tão brusca, ó, Olá a todos. certo? Começou. Vamos ver agora como é que ficou, ó, Olá a todos. certo? Isso é um fade, tá? Só que para este caso aqui não ficou bom, né? Então você vai testando de uma forma bem. Geralmente é melhor para música, certo? Olá a todos. Ok? E isso aqui você vai encontrar tanto no começo do áudio quanto no final, certo? Ó, você vai encontrar aqui também no final do áudio, ó. Você pode implementar fade de término, certo? Para não deixar tão brusco o áudio. Olá a todos. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu deixar o áudio encerrando bem, ó. Começou. Outras faixas. Olá a todos. Começou. Estamos aqui Com outras faixas. Percebe? Não é grosseiro a finalização. Agora realmente é melhor para outras faixas, certo?
Então, o que acontece? Isso aqui são formas básicas de você corrigir o som, tá? Aí o que que acontece? Dentro do Audition também você tem como controlar na faixa de áudio, tá? O zoom aqui, o zoom, bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Vão ter vários zooms para você controlar, ver, conseguir enxergar melhor a faixa de áudio, tá? Então você pode, tem vários tipos, tá? Zoom vertical, para aumentando ou diminuindo, zoom horizontal, aumentando ou diminuindo, zoom em todas as dimensões, aumentando ou diminuindo, certo? Para as bordas, ok? Tranquilo? Então, isso aí é outra função bacana para, principalmente quando você vai editar vários áudios ao mesmo tempo, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui, tá? A gente tem na edição simples de som, tá? Você tem o seletor aqui, né? Para recortar, ok? Você tem a frequência espectral para poder alterar algum ruído que fica aqui dentro, certo? Você tem os efeitos que você pode adicionar no som, ok? Tem vários. É bom sempre você ver os termos em inglês e ver as traduções possíveis, né? Ok? Aí o que que acontece? Você tem aqui, certo? Efeitos para tirar ruído também, né? Observem bem aqui, ó, essa opção aqui, Noise Reduction, é para você tirar ruídos, tá? De dentro do seu material, tá? Tem várias opções alternativas de denoise, né? De extração de ruídos, né? Se você quiser, ó, certo? Você tem faixas de regulação, você tem que ver o play aqui, ver como é que fica o ruído de fundo, tá? E tentar ver como é que fica. Vamos começou. Estamos aqui começando mais um podcastzinho auditivo, vivo, multitrem. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos fazendo aqui um teste. Esse aqui ficou legal, né? Você tem alguns presets, Heavy Noise Reduction, que é uma redução brusca de ruído. Você tem uma redução mais leve, tá? Vou botar aqui um Heavy, tá? Aí eu vou escutar. Teste de apresentação de funcionamento do programa. Ok? Você vê que a qualidade fica bem bacana, né? Audition. Em cima deste funcionamento, eu gostaria que vocês dominassem algumas coisinhas básicas, umas ferramentas básicas. As primeiras ferramentas básicas. Ok? Se você gostou, aí você manda. Você pode botar até 100, né? Para ver coisa bem rápida. Estão ligadas a Wave. Aí você manda aplicar, tá? Aí ele faz uma atualização. Então, fora esse hack de efeitos que eu estava mostrando para vocês para aplicar sobre o som, também tem a redução específica de ruído, tá? No Noise Reduction Restoration, tá? Redução de ruído e restauração de ruído, tá? Você pode querer, também tem a, adap- a redução de ruído adaptável conforme o som vai aparecendo, tá certo? Você vai. Aqui tem uma coisa bem legal, tá? Que é diagnóstico. Ele diagnostica a qualidade do áudio e ele te propõe algumas correções, tá? Ele faz um scanzinho do áudio, tá? E ele diz para ti, tá? Qual é o trecho que seria interessante dar uma reparada, tá? Esse diagnóstico aqui é muito bom. Aí é que eu se selecionei uma dessas opções, né? O The Clicker. Aí, tá? Aí você bota aqui Heavy Reduction, Medium Reduction, Light Reduction, certo? E aí você fez o scan, tá? E ele aplica. Você manda reparar, ó, reparar algo, né? Ok? Aí ele já faz outras correções, tá? Então, isso aqui é muito legal também nessa parte de efeitos, tá? Você pode aumentar ainda mais o som também. Tem muitas opções aqui, tá? E a waveform.
né, de um audio file é uma edição simples em cima de ondas que são geradas em cima do mesmo arquivo de áudio. Você não vai ter vários arquivos de áudio. Depois você pode fazer isso, misturar com outras faixas de. Então você vai preparando, acrescentando um eco, tirando um eco, vê como é que tá certo? E melhorando a qualidade do seu material, seja no rack de efeitos, que são os pacotes de efeito, ou os efeitos em isolado, certo? Uma outra coisa muito legal que você vai encontrar aqui, certo? É o seguinte, você tem os, os marcadores de voz, tá? Quando você vier bem aqui, Window, tá? Window, tá? Markers, Alt 8, tá? Quando você habilitar esta opção aqui, tá? Você tem como definir, tá? As falas, os pontos de fala do áudio, tá? Se você, por exemplo, tem várias pessoas falando no áudio e aí você quer separar os momentos das falas para poder corrigir especificamente, vamos supor, um podcast de 1 hora, você tem que saber exatamente os locais das falas que você tem que editar, você não vai poder ficar passando a ampulheta durante muito tempo assim. Então, o marcador ele é útil, tá? Então, se eu disser assim, ó, botar bem aqui a agulha e acrescentar um marcador nesta opção aqui, ó, ok? Você clica, ele vai dizer, olha, o minuto em que começa, tá? Ele vai acrescentar um marcadorzinho, tá? Logo no começo do áudio, certo? Logo no começo do áudio, ok? Aí você tem como, tá? Você tem como localizar exatamente o marcador que você quer, tá? A parte do vídeo que você quer editar, certo? Ó, inclusive, você tem como alterar o local do marcador, o local de começo. Eu sei que o começo do meu marcador, a minha voz está bem aqui, então eu posso chegar aqui, ó, marcar. Aí o que que eu posso fazer? Renomear. Renomear. Início, fala certo? Depois, tá? Ir lá no outro marcador e renomear também, certo? Ó, eu posso alterar aqui, arrastar o meu marcador para o começo da minha outra fala, certo? Clico, renomeio, início, fala 2, certo? Então, o que que acontece? Qual é a função prática disso? É que, por exemplo, se eu tiver lá no final de uma live, de um podcast, e eu quero voltar para o começo, eu não preciso pegar o cursor e voltar, que ele automaticamente, na verdade, quando você marca os tempos de fala, ele vai te levar pro marcador que você quer, entende? Ó? Aqui, início da fala um, ele vem aqui para o começo. Ó, início da fala 2, ele vai lá para o meio, tá? Então, você tem como, é, como editar aquela parte específica, tá? Fica muito mais prático desta maneira, certo? Muito melhor para você organizar melhor as coisas, né? Então, se tiver várias pessoas falando, você bota o nome da pessoa no tempo de início, no tempo de final e vai dizendo, ó. Inclusive, ó, você tem aqui nos marcadores, tá, a opção de colocar o tempo exato, tá, de início do marcador e o tempo de finalização. Se a minha voz fala um começa em tal tempo, termina em tal tempo. Aí fala dois, tal tempo e tal tempo. E assim por diante, certo? Então, isso aqui é muito legal para você controlar os momentos que você vai editar e pode aplicar efeitos diferentes em cada trecho de som dentro do marcador, certo? Até aqui, tranquilo, né? Também se quiser aqui, né? Acrescentar mais um marcador, tá? Que a minha voz vai recomeçar aqui. Acrescento mais um marcador, eu posso botar momento, fala, renomeio, né? Início, fala
3, certo? E aí fica completinho, certo? Então, essa aqui é uma função muito útil do Audition, né? Então, eu posso pular de um trecho para o outro a partir dos marcadores, certo? Muito importante isso aqui, certo? Ok? Outra coisa bacana, se você tiver alguma opção que não esteja visível, tá? Você vem aqui, ó, tá? E vai habilitar, tá? O zoom, o display de tempo, canais de forma, tá? Windows, tá? Ó, aqui tem uma série de opções que você vai. Eu queria que vocês fossem só fixando essas coisas. Uma outra opção muito boa, que eu vou explicar só com. Vou só apagar aqui o fogo que o meu frango tá queimando. Depois eu mostro para vocês, que é a função mixer, tá? Aguentem um pouquinho. A função mixer, gente, é uma função muito massa, porque tu tem como alterar as dimensões. Se tu tem, por exemplo, um barulho de fundo e tu quer tirar, e tu quer aumentar alguns detalhes, né? Você tem uma barra de edição muito massa no mixer, tá? E você pode controlar isso aqui, o mixer, né? Para você mixar, né, selecionar exatamente o que você quer mixar, você vai ter que ter selecionado exatamente a parte do áudio que você quer fazer essas alterações, certo? Hum, Pronto. Agora, esse mixador aqui, certo? Ele só vai funcionar para o caso do multitrack, tá? Do multitrack, ok? E aí, a edição do multitrack, as coisas do multitrack, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Que é o multitrack? Você vai trabalhar com vários sons, vários áudios em camadas diferentes, tá? Mas neste primeiro momento eu queria que vocês observassem, tá? Especificamente, tá? Especificamente, tá? Só essa função mais simples, tá? Função mais simples do Audition, certo? Tá? O que é que acontece do Audition que é muito legal também, tá, gente? Você tem como pegar os áudios lá do Premiere, você abre um arquivo no Premiere e pode editar diretamente no Audition, tá? Quando você terminar uma edição, o que que você faz, tá, gente? Você, quando você for editar, editor, né? Gostou? Você vai aqui, ó, tá? Você vai aqui, exportar, tá? File, tá? E eu posso dizer assim, ó, teste de áudio com minha voz. Isso, tá? E eu vou escolher o local que eu vou salvar. Eu vou salvar aqui, tá? Uhum. Dentro dos próprios downloads para ficar junto com os outros sons, tá? Salvei, tá? Aí o que acontece? A extensão do áudio, você vai salvar em MP3, mas tem outras extensões aqui, tá? Ok? MP2, tem vários, tá? Mas vamos deixar aqui sempre na opção MP3. 48 Hz de frequência. O que que é 48 Hz de frequência? É exatamente a distância de uma onda de som para a outra, tá? Que fica numa qualidade maior. Se você acrescenta mais ondas próximas, você tem uma quantidade de dados maior, tá? Isso está ligado também à ideia de sample rate e bit rate, né? Qual é o intervalo de tempo que você está acrescentando o som, né? E qual a qualidade da captura desse som dentro daquele espaço de tempo, né? Sample rate é exatamente o tempo de captura do som. O bit rate é a qualidade, a quantidade de dados que você vai ter para poder manter aquela qualidade naquele intervalo de tempo.
tá? Mas eu não vou aprofundar isso aqui, tá certo? Aí, deu OK, deu yes, ok? Pronto. Aí meu áudio vai ficar gravado já no formato MP3, tá? Observe que quando eu salvei em MP3, foi mais simples o processo. Agora, se eu fosse salvar, tá? Este áudio misturado no multitrack, tá? Ia ter uma diferençazinha, certo? E essa diferença eu vou mostrar no próximo vídeo, porque você vai ter que selecionar todos os vídeos, todos os áudios, tá? Em multitrack e salvar como se fosse uma unidade de som, né? Porque vai estar tudo espalhado e você vai ter que juntar isso, tá? É só mostrando aqui como é que ficou o áudio, tá? Fui lá no download, salvei nos downloads, né? Tá aqui, ó, é um MP3 salvo. A todos, estamos aqui começando mais um podcastzinho positivo, vivo. Ok? Tranquilo, né? Então, é bem de boa salvar o arquivo e editar, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar o multitrack para vocês, tá?